Então, voltando lá porque eu estava falando. Tá, então hoje a gente vai começar a discutir um pouquinho o conceito de ondas, né? Então o que é uma onda? A onda é uma sequência periódica de pulsos, né, de sinais que se propagam no meio. Você pode ter um pulso só, isso por si só já caracteriza uma onda, ou então você pode ter uma sequência periódica de pulsos, né? Que é o que a gente vai estudar com um pouco mais de detalhe, tá? Isso aí define uma onda. Então essa figura que vocês estão vendo desenhada aí, você tem um recipiente contendo um líquido, né? E daí tem uma gota caindo nesse líquido do recipiente. Essa gota, ela caracteriza aí uma fonte para uma onda que se propaga nesse meio, nesse líquido que está dentro do recipiente. Tá? No caso aí você tem uma onda que é do tipo bidimensional. Ela se propaga em cima de uma superfície. Né? A gente vai estudar as ondas unidimensionais. É uma onda numa corda, ela é mais simples de ser entendida. Né? A onda bidimensional, uma vez que você aprende, né, tudo sobre ondas em uma dimensão, é só estender o conceito para duas dimensões e daí fica mais fácil, né, de assimilar. Tá, então a gente começa o estudo das ondas pelas ondas em uma dimensão. Pode falar. Desculpa interromper, só que o pessoal tá gravando já? Eu não tô te ouvindo bem, tá picotado. Fala de novo aí. Desculpa. Tá gravando já? Eu entrei agora? Tá Só pra gravando, saber. tá. Consegui lembrar agora há pouco de começar a gravar. Obrigado, hein. Nada. Tá, então a onda é um pulso, uma sequência de pulsos que se propaga num meio, tá certo? E daí as ondas elas podem ser de dois tipos, né, em termos de forma de propagação. Ou ela é uma onda transversal ou ela é uma onda longitudinal, tá? Então a onda transversal é essa onda que a gente produz na corda, né, na corda do violão e tal. São ondas do tipo transversal. Você tem o meio oscilando numa direção e a propagação do sinal é na direção perpendicular à oscilação do meio, tá? Uma informação importante aí também, né, que a respeito da propagação de ondas, é que numa onda você tem um transporte de energia, tá? Mas não existe o transporte de matéria, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma corda bem grande oscilar, né, você pega na extremidade, faz essa corda oscilar, e aí você promove pulsos que se propagam por essa corda, a corda ela não vai mudando a espessura dela conforme o tempo passa. Né? Digamos que você tem aí uma propagação dos sinais da esquerda para a direita. Alguém pediu para entrar, mas eu não vou poder parar agora não. Então, digamos que você tem a propagação aí da esquerda para a direita, tá? Conforme a onda se propaga numa corda, a parte da esquerda ela não vai ficando mais fina conforme o tempo passa e a parte da direita mais grossa. Tá? Então isso aí mostra pra gente que a onda ela acontece de tal forma que ela conduz energia, você consegue transportar energia de um ponto para o outro, ou então informação, né? Mas massa, matéria, você não faz transportar através de uma onda, tá? Então você tem as ondas do tipo transversal, são essas que oscilam, o meio oscila na direção perpendicular à direção de propagação, e você tem a onda longitudinal. Um exemplo muito importante de onda longitudinal é a onda sonora, que a gente vai estudar aí no conteúdo da semana 3. Tá? Então como é que funciona a onda longitudinal? Conforme a onda se propaga, o meio por onde ela passa oscila na mesma direção da propagação da onda. Então você tem uma massa de ar aí que se rarefaz e se comprime, se rarefaz e se comprime, conforme a onda vai sendo transportada, vai caminhando por esse meio. Tá? Então esse é o tipo de onda que a gente chama de longitudinal. Tá? A gente vai ver com mais detalhes esse tipo de onda aí quando a gente for falar de onda sonora. Tá ok? Com relação ao meio de propagação, as ondas elas podem ser mecânica ou eletromagnética. Então, o que é uma onda mecânica? É a onda que você precisa de um meio material para essa onda acontecer. Tá? Então, a onda numa corda de um violão, ela só acontece porque tem a corda lá, né? Você não consegue tocar o violão sem corda, tá? Porque a onda é uma onda do tipo mecânica, ela precisa de um meio material, tá? E a onda sonora também, né? A onda sonora ela só se propaga através de um meio material, do ar, né? Você está num ambiente que é vácuo, não se ouve, não tem como ouvir nada, né? Porque não tem como propagar onda do tipo mecânica sonora ali naquele lugar, naquele meio.
As ondas eletromagnéticas já são ondas que não precisam de um meio material. A gente vai ver também, lá no conteúdo da semana 4, que as ondas eletromagnéticas elas são produzidas nos campos elétricos e magnéticos das cargas elétricas. Então, se você tem uma carga elétrica oscilando, né, fazendo um movimento harmônico simples, por exemplo, essa carga elétrica está acelerada. Tá? Então, ela vai produzir campos elétricos e magnéticos, e através desses campos elétricos e magnéticos é que você produz, que você gera as ondas eletromagnéticas. Tá? Esses campos eles podem acontecer mesmo no vácuo, então a onda eletromagnética ela consegue se propagar no vácuo. Tá? Então, essas são classificações aí com relação à forma e com relação ao meio, né? Quais são as propriedades das ondas, né? Mais especificamente as propriedades das ondas transversais. Então são essas que estão listadas aí. Você tem uma crista, que é o ponto mais alto da onda. Não sei se vocês estão vendo o cursor do meu computador aí. Tá? Então esse ponto aqui para onde está apontando o cursor do meu computador, o ponto mais alto da onda é o que a gente chama de crista. Tá? O ponto mais baixo, que é o extremo oposto aí, né? É o que você chama de vale. Tá? A amplitude é a distância que separa a crista ou o vale dessa linha pontilhada aqui que corresponde à posição de equilíbrio da onda. Tá? Isso é a amplitude. E o comprimento de onda é a distância que separa duas cristas, ou dois vales consecutivos. Tá? O que é o período e a frequência? O período diz respeito ao movimento que cada ponto dessa corda aí faz, conforme os sinais vão se propagando pela corda. Tá? Então, você tem uma fonte, no caso de uma corda oscilando, por exemplo, a corda do violão, você tem uma mão ali produzindo ondas, né? Então, a frequência com que a mão produz ali o movimento inicial do sinal, né, é a frequência que a onda vai ter. Então, digamos que aqui no início da minha onda eu tenho uma mão oscilando em movimento harmônico simples. Cada ponto da corda vai realizar um movimento harmônico simples. A gente sabe que esse movimento harmônico simples ele tem um período. É esse período que a gente vai chamar de período da onda. É o mesmo período que a fonte que produz a onda realiza, tá certo? E se tem um período, tem uma frequência. A frequência é o inverso do período. Então, se o período, por exemplo, é 2 segundos, vamos supor, tá? Então você tem uma fonte ali que produz uma oscilação completa a cada 2 segundos. Esse é o período. Tá? A frequência é o inverso, como a gente viu na semana passada. A frequência é o inverso do período. Então, se o período é 2 segundos, a frequência é 1 sobre 2. 2 Hz. Aliás, meio Hz, né? 1 sobre 2. Tá certo? Então, aqui está a definição por escrito de cada propriedade dessa. Tá? E aqui a gente fala agora sobre a questão da velocidade de propagação dos sinais no meio. Tá? Se a gente olhar para essa figura que está desenhada aqui, você tem uma onda bem simples aí, né? Uma onda do tipo que a gente vai discutir mais para frente. É uma onda do tipo harmônica. Conforme os sinais vão se propagando por essa onda, a distância que o sinal percorre desse ponto aqui até esse... Alguém pode falar para mim aí se está dando para ver o cursor do meu computador aqui? O ponteiro do mouse dá para ver. Tá dando para ver? Tá. Beleza. Eu tô conseguindo ver. Tá, então, ó, vamos supor que eu esteja aqui nesse ponto. Eu tô num instante aí e tal que o sinal que eu tô observando é esse que tá aqui, tá? Conforme o tempo passa, esse sinal ele vai se propagando. Então ele vai levar um certo intervalo de tempo para sair daqui e vir para cá, ocupar essa nova posição aqui mais à frente. A distância que foi percorrida por esse sinal é uma distância de 1 lambda, de um comprimento de onda. E o intervalo de tempo que leva para isso acontecer é precisamente o período aí realizado por cada ponto dessa corda, em particular pela fonte que está produzindo a onda. Então, digamos que leve 2 segundos para a mão, né, que está produzindo essa onda completar uma oscilação completa. Então, para ir de lá de cima até aqui embaixo e retornar lá para cima. Leva 2 segundos. Vamos supor que essa distância que separa uma crista de outra é de 10 metros. Então, qual que é a velocidade com que esse sinal está se propagando? É essa distância de 10 metros, dividida exatamente por esse intervalo de tempo de 2 segundos.
Então é 5 metros por segundo, tá? Então você pega o comprimento de onda, que é esse lambda, e divide pelo período, isso dá para você o valor da velocidade de propagação desses sinais aí pelo meio, tá certo? Então a definição de velocidade de propagação da onda é justamente essa expressão que está escrito aqui agora. A velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda dividido pelo período, tá certo? Mas a gente sabe que o período, a gente já discutiu isso também na semana passada, é o inverso da frequência, né? Consequentemente, a frequência é o inverso do período, tá? Então, se eu divido pelo período, isso é equivalente a multiplicar pela frequência. Tá? Então, essa expressão que está escrito aqui, ó, V igual a lambda vezes F, é uma expressão aí muito importante no estudo da propagação de ondas. É chamada equação fundamental das ondas até, inclusive. Tá? Então, a velocidade de propagação de um sinal, ou dois sinais pelo meio, é sempre o comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Lembrando que essa frequência é medida em Hertz, né? Hertz é inverso de segundo. Então, você vê que a dimensão está correta. Comprimento de onda é medido em metros, isso aqui, inverso de segundo. Então, tem o metro por segundo, que é precisamente a unidade de velocidade aí, tá? Aqui tem um exemplozinho sobre isso, eu vou explicar muito rapidamente só para não passar batido, mas a gente tem que andar para frente, né? Ó, suponha que você tem uma onda aí que tem velocidade de 6 centímetros por segundo. Então, os sinais caminham a 6 centímetros a cada segundo, tá certo? Qual que é o comprimento de onda aí para essa figura que está desenhada? No caso do comprimento de onda, você só precisa contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui, ó, cada quadradinho é 1 centímetro por 1 centímetro. Então, se você olhar daqui, dessa crista, até a outra, você tem 12 quadradinhos. Tá? Então, o comprimento de onda é 12, certo? 12 centímetros. A velocidade é 6 centímetros por segundo. Então, quanto que é a frequência dessa onda aí? Qual que é o valor da frequência de propagação da onda? É só você aplicar essa regrinha aqui, né? Ó, velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda. Então, se eu quero descobrir a frequência tendo a velocidade e o comprimento de onda, então a frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, é 6 sobre 12 dá meio. É meio hertz, tá? O que quer dizer esse meio hertz aí? Quer dizer que cada ponto dessa corda por onde se propaga essa onda faz meia oscilação completa por segundo, tá? Ou seja, ela completa uma oscilação a cada 2 segundos, tá? O período é o inverso. Então, se a frequência é meio, o período é o inverso de meio, que é 2, tá certo? E aqui tem uma informação muito importante a respeito da onda, que é o seguinte: quando a onda ela muda de meio de propagação, vamos supor que você tem aí uma onda numa corda muito fina, né? muito leve. Quando essa onda ela passa por uma corda mais espessa, mais pesada, ela está mudando o meio de propagação. O que vai acontecer é que a velocidade de propagação da onda vai mudar, tá? Esse fenômeno se chama de refração. Tá? Quando a onda muda de meio de propagação, ela está sofrendo uma refração, tá? E daí, ao passar de um meio para o outro, a velocidade da onda vai mudar. Em geral, a velocidade vai mudar, porque a velocidade depende do meio. Tá? O meio é que impõe o valor da velocidade de propagação da onda. Tá? Mas a frequência da onda ela não vai mudar. A frequência da onda, quem define é a fonte. Tá? Então, se a fonte que está produzindo a onda não muda o seu movimento, a frequência da onda também não vai ser alterada. Tá? Então, o que vai acontecer com o comprimento de onda, nesse caso, vai depender do que vai acontecer com a velocidade. Então, se a velocidade diminui, quando a onda passa de um meio para o outro, uma vez que você admite que a frequência não mudou, porque a fonte não mudou a sua forma de produzir a onda, o comprimento de onda vai ter que diminuir também. Tá? Então, se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui de forma proporcional. Se a velocidade aumentar, o comprimento de onda aumenta de forma proporcional também. Tá? Agora, vamos supor que no mesmo meio você tenha uma variação da frequência. Aquela mão que estava lá produzindo a onda com uma certa frequência, começa a agitar a corda mais rapidamente. Então você está fazendo o quê? Você está aumentando a frequência, né, dessa onda, porque a mão, que é a fonte, está mais rápida, ela está
produzindo mais pulsos por segundo. Então você está aumentando a frequência. Uma vez que você não muda de meio de propagação, se você altera a frequência, o comprimento de onda ele tem que ser alterado de tal forma que a velocidade não mude. Tá? Isso porque a velocidade é definida pelo meio. Se o meio não muda, então a velocidade não muda. Então, se a frequência aumenta, vamos supor que a frequência dobre, o comprimento de onda precisa cair pela metade. Tá? Para o produto dos dois, lambda vezes f, não ser alterado. E daí você vai ter uma velocidade que não é alterada. Tá? Então, essas são características aí importantes da gente saber sobre o comportamento das ondas. Tá? Aqui nesse slide a gente discute um pouquinho a velocidade de propagação da onda numa corda. Tá? Então, como é que a gente faz para determinar a velocidade de propagação da onda numa corda? Ou uma vez que você conhece a força de tração que tensiona essa corda, e uma vez que você sabe qual que é a densidade linear de massa dessa corda, o que é a densidade linear de massa? Você pega a massa da corda e divide pelo comprimento. Isso te leva a você a determinar, aí, a conhecer o valor da velocidade de propagação dessa onda. Tá? As leis de Newton levam a gente a concluir aí que a velocidade de propagação da onda é a raiz quadrada da tensão dividido pelo comprimento de onda, pela densidade linear de massa. Tá ok? Então isso aqui eu vou passar por cima porque é um assunto que eu nem cobrei para vocês lá na lista. Tá? E agora a gente vai entrar aí no assunto que vocês estão mais preocupados, que é a questão da função de onda, né? Então é o seguinte, ó, quando você tem uma onda se propagando em uma dimensão, vamos supor que você fixe um instante de tempo, tá? Ou seja, você tira uma foto daquela onda. Aquela onda ela vai ter um formato de um gráfico de uma função, né? Uma função dessas muito simples que a gente aprende desde muito tempo. Tá? Se você tira uma foto da onda, você deixa ela estática num certo instante particular de tempo, você tem que o comportamento aí dessa onda pode ser representado por uma função desse tipo aqui. Né? Na vertical, você tem o y, na horizontal você tem a variável x, para cada valor de x ali você tem um valor de y correspondente. Então você pode representar essa onda parada, né, como uma função exclusivamente de x, né, da posição lá, né, ao longo da linha reta horizontal. Mas vamos supor que agora você esteja olhando para a onda propagante, né, a onda que está caminhando ao longo do eixo x. Você não está mais fixo num certo instante de tempo. Essa onda está caminhando pelo eixo x. Então, para cada valor de x, você vai ter um y. Mas você tem que lembrar também que aquele valor, né, do y associado àquele x depende do instante de tempo, porque os sinais eles vão se propagando. Então, naquele valor de x, você tem uma oscilação vertical. Tá? Então, o valor do y depende tanto do x como do t. É uma função de duas variáveis, ó, do valor de x e do valor de t. Tá? Vamos olhar aqui para esse desenho que está aqui, por exemplo. Vamos supor que eu fixe esse x aqui, ó, o x que está exatamente em cima dessa linha pontilhada aqui. Tá? Se eu tiro uma foto da onda, como é o caso aí desse desenho que a gente está vendo, o valor do y ele é fixo, ó, tá vendo? Ele é fixo porque eu tirei uma foto, eu fixei o valor do t. Tá? Mas agora, se eu deixo o tempo passar, essa onda ela vai se propagar, ela vai caminhar para a direita. Então, para esse valor de x aqui, eu não vou ter mais um y fixo. Eu vou ter um y que varia conforme o tempo passa. Isso aqui fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tá? Então, o y ele depende do x, da posição na horizontal, mas também depende do tempo, né? Porque o próprio valor do y nesse x fixo aqui vai ficar variando conforme o tempo passa. Tá? Então, uma função que representa uma onda é uma função de duas variáveis, de x e de t. Tá? E daí, de maneira que a gente pode fazer uma relação entre x e t, né, para construir a função de uma onda. Tá? A gente fez essa análise aí há muito tempo atrás, né, lá na segunda aula que a gente teve. Isso aí causou uma certa dificuldade de ser entendido, né? Então vamos prestar atenção com calma aí nisso aí para ver se agora a gente entende. Então, olha só o que a gente tem aqui. Nessa primeira figura,
você tem um pulso se propagando, tá? Esse pulso, ele está se propagando, só que aqui nessa primeira figura, eu estou fixando um instante de tempo t igual a 0. Significa que eu tenho uma foto fixa aí da minha onda que está se propagando, tá? Eu tenho dois referenciais aqui, dois sistemas de coordenadas, ó. Eu tenho um que eu represento pelas letras linha, tá vendo? Y' e X', e eu tenho um outro referencial que eu represento pelas letras sem linha, que é X e Y, tá? No instante zero, esses dois referenciais eles estão exatamente um em cima do outro, tá? Então, se eu pego um valor X, eu estou pegando exatamente no referencial linha aí o mesmo valor para X, tá? E daí isso está correspondendo aí a um Y aqui na vertical, tá? Agora vamos supor que eu deixe esse pulso se propagar, ele vai caminhar ao longo da reta horizontal, tá? E aí esse referencial linha aqui, ó, vai acompanhar esse movimento, tá? Então, essa onda que agora está se propagando, está caminhando, em relação ao referencial linha, ela continua parada, porque esse referencial linha está acompanhando o movimento desse pulso, tá? Então, se esse ponto M aqui está associado a um valor X' igual a 3, vamos supor, no referencial linha vai ser sempre 3, tá? Mas no referencial sem linha, não vai ser sempre 3, ele vai ser desde o 0. Mas conforme o tempo passa, a onda está caminhando para frente, então o X do referencial sem linha vai estar aumentando conforme o tempo passa. Percebe isso? No referencial linha, não, o valor X é fixo, para esse ponto, porque esse referencial linha está acompanhando o pulso. Agora o referencial sem linha, não, ele está parado e o pulso está caminhando em relação a ele. Então, vamos supor que no tempo zero, esse valor de M aqui, o X dele, no referencial sem linha, seja 3. Tá? Se a velocidade de propagação dessa onda é de 2 metros por segundo, depois de 1 segundo, qual que vai ser o valor desse X aqui no referencial sem linha? Vai ser 3, que era aquele valor inicial, mais 2, né? Porque caminhou aqui essa distância VT, ó, velocidade 2. Estou colocando um instante de tempo t igual a 1, 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 2, 5. Tá vendo? Agora vamos supor que eu esteja num instante de tempo t igual a 2 segundos. Qual é o valor de x que eu vou obter para esse ponto M? Vai ser o valor inicial, que era 3, né? Sempre 3, mais o que andou aqui, ó. Então, se a velocidade é 2, no instante de tempo 2 segundos, 2 vezes 2 dá 4. Então, esse x aqui vai valer quanto? 3 mais 4, 7. Tá vendo? Então, no referencial linha, o valor x ele é sempre fixo. Mas no referencial sem linha, conforme o tempo passa, esse x ele vai aumentando, ele vai progredindo. E qual que é a relação entre esse x' e o x? É só a gente comparar esses segmentos aqui, ó. O x sem linha é o x' mais VT, essa distância VT, tá? Ou seja, o x' é esse x todo aqui, menos o VT, tá? Isso é o que a gente chama de transformação de eu entre o sistema de referência. Tá? Então, se a gente olhar para essas funções aqui, né, dado mais algebricamente, ó, no referencial linha, nada depende do tempo, porque o referencial linha está acompanhando aquele pulso. Então, no referencial linha, o pulso ele é fixo, ele não varia com o tempo, não tem dependência com o tempo. Tá? Mas e se eu quiser obter o y dessa onda, não em relação às coordenadas do referencial linha, mas em relação às coordenadas do referencial sem linha? O que eu vou fazer? Eu vou passar desse x' para x, vou passar desse y' para y, né? E a relação entre o linha e o sem linha é essa, como a gente acabou de ver, ó. O x' é o x menos o VT. Tá? Então, onde tem x' aqui, eu troco por x menos VT, que é o que está dentro do argumento dessa função aqui. O y é sempre igual. Se a gente olhar para esse desenho que está feito aqui, ó, a propagação de um referencial em relação ao outro não ocorre na direção vertical, só na direção horizontal. Então, o valor de y' vai ser sempre igual ao valor de y. Não tem diferença. Conforme o tempo passa, os y são sempre iguais. Tá? Então, trocar y por y' é muito simples. É só tirar a linha de cima do y. Agora, trocar o x' pelo x, aí já é um pouco mais complicado, porque você usa essa relação aqui entre x e x'. Tá? Isso é o que a gente chama de transformação de Galileu. Tá? Então, resumo. Uma função de onda é uma função que depende de x e t, sempre dessa forma. X menos vt. Tá ok? Isso é uma função de onda. Então, esse f aí pode ter qualquer forma, né? Pode ser um seno, um cosseno ou qualquer outra coisa, tá?
Mas a dependência das variáveis é sempre dessa forma aí. X e t vão se relacionar sempre dessa maneira. X menos t. Tá ok? Se vocês forem tendo alguma pergunta para fazer, pode me interromper aí, tá? Esse VT aqui, com um sinal de menos na frente, a gente entendeu, analisando a figura de cima, que corresponde a um movimento que ocorre no sentido positivo do eixo X. Está andando para a direita aqui, né? Se eu quiser fazer uma onda se propagar no sentido inverso, é trocar o sinal desse V aqui, né? Se eu troco V por menos V, menos com menos dá mais, é sinal de mais aqui dentro, tá? Então, esse sinal de mais indica que a onda está indo no sentido oposto. Está indo no sentido do eixo X diminuir, tá? O valor do X diminuir. Se eu fizer uma superposição de uma onda que vai no sentido positivo e uma que vem no sentido negativo, eu vou ter aí uma onda resultante dessa superposição, que vai ter uma expressão bem definida aí, dependendo dos valores que a gente tem aqui, né, para usar e tal. Como a gente vai ver logo. Tá? Espero que vocês agora tenham entendido mais ou menos aí por que a função de onda ela tem essa dependência aqui de x e t. Tá? E agora a gente vai falar especificamente das ondas harmônicas. Tá? Então, o que é uma onda harmônica? Uma onda harmônica é aquela onda que é produzida por uma fonte que realiza um movimento harmônico simples. Então, é o tipo de onda mais simples que tem. Você tem aqui um objeto que realiza um movimento periódico, ele vai até lá em cima, vem até aqui embaixo, vai até lá em cima, vem até aqui embaixo, sempre de forma harmônica, realizando um movimento harmônico simples. Daí o resultado é que você tem uma onda que tem esse formato aqui, tá? Esse tipo de onda, que é chamado de onda harmônica, ela vai ser representada por um seno, tá? Um seno menos x menos v que está aqui dentro, tá? Seno ou cosseno, né? Vai ser uma senoide, uma função senoide. É por isso que a onda é chamada de harmônica, tá? Na matemática, as funções seno e cosseno são as funções harmônicas. Então, se a onda ela é representada por um seno ou por um cosseno, então ela é chamada de onda harmônica por conta disso, tá? Por que as ondas harmônicas elas são importantes? Porque se você fizer uma superposição aí, né, de várias ondas harmônicas, você consegue determinar, né, produzir qualquer padrão de oscilação. Então, se você tiver uma onda muito complicada, né, o movimento dessa fonte aqui é muito complexo, isso aqui vai gerar uma onda com uma forma muito complexa. Essa onda muito complexa, ela pode ser representada, ela pode ser chamada como uma superposição de várias ondas harmônicas. Então, as ondas harmônicas elas são a base do estudo de ondas, tá? Por isso que a gente estuda as ondas harmônicas. Então, como eu falei, a onda harmônica ela vai ser uma função cosseno ou seno daquele argumento, ó, x menos vt. Vai ter um probleminha aí, né? Qual é a dimensão desse x menos vt? Ó, x é um comprimento. V vezes t também é comprimento. Tá? Então, isso aqui tudo, x menos vt, isso tem dimensão de comprimento. Tá? Dentro de um cosseno ou dentro de um seno, eu não posso ter uma grandeza dimensional. Tá? Eu não posso ter um comprimento ali. Um ângulo, que é o argumento de um cosseno ou de um seno, é sempre adimensional, não tem dimensão. Tá? Argumento x menos vt e multiplicar por uma constante que a gente chama de constante de dimensionalidade, né? Ela tem a função de dar a dimensão correta para esse objeto que está dentro do argumento do cosseno aí. Então, se isso aqui tudo tem dimensão de comprimento, esse A tem que ter dimensão de inverso de comprimento. Que aí tudo isso, K vezes o que está dentro do parênteses, vai ser adimensional. Tá? Então, se isso aqui tem dimensão de metro de comprimento, o K vai ter dimensão de inverso de metro, inverso de comprimento. Tá? Então, a função do K dentro desse cosseno é a dimensão correta do argumento do cosseno aí. Que no caso é nenhuma, né? O argumento ele tem que ser adimensional. Tá? E esse ângulo delta aqui, ele cumpre a mesma função que o delta cumpria lá, como a gente viu na semana passada, no caso do movimento harmônico simples. Tá? A função do delta é fazer com que você não tenha a obrigação de começar a onda sempre numa mesma posição. Você pode começar a onda lá em cima, no meio, ou então entre a parte... Você pode começar a onda aqui, onde a mão está mostrando, né? No y igual a 0. Ou então você pode começar a onda lá no ponto A, ou então entre o A e o ponto 0, em qualquer posição aqui dessa linha reta vertical, entre menos A e A. Tá? Quem faz isso em dar, né, essa liberdade para você escolher a posição inicial é justamente o valor desse delta aqui. Tá? Se eu pego esse K e jogo para dentro do parênteses, eu vou ter Kx menos Kvt mais delta. Tá? Esse K multiplicou X e multiplicou o V. Tá? Então, se a gente for lembrar lá do movimento harmônico simples, o que multiplicava o D era um ômega, era uma frequência angular. Então, se o que eu tenho multiplicando D aqui é KV, então esse KV ele deve valer ômega, a frequência angular do movimento aí do objeto, né, que estão oscilando na vertical. Tá certo? Espero que vocês estejam
entendendo isso aí que eu estou falando. É muita informação, mas é porque a gente precisa falar sobre o conteúdo todo é muito grande mesmo. Tá? Então, esse KV é o ômega, se você olha para a posição, da função horária, da posição do movimento harmônico simples, o que multiplicava era um ômega. Então, esse KV cumpre a função do ômega. A gente iguala a ômega, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, se eu posso escrever no lugar de KV, eu posso botar ômega, então eu volto lá, naquela função, onde tem KV, eu coloco ômega, e aí a função ganha essa cara que vocês estão vendo aí. Então, essa é a expressão geral de uma função do tipo harmônica, tá? Essa é a expressão geral de uma função harmônica. Esse K, esse ômega e esse delta são constantes, né? Em princípio conhecidas, tá? E aí, se você fixa um valor de x e fixa um valor de t, você obtém o valor, a posição, o valor de y, da posição da corda que oscila conforme a onda passa por ela. Tá? Então, vamos supor que eu fixo o valor de x igual a 3 metros aqui numa certa onda. Qual que é o valor que o y vai ter quando o tempo for de 2 segundos? Vou colocar 3 no lugar de x, vou colocar 2 no lugar de t, determino o valor desse cosseno, multiplico pela amplitude da minha onda e daí eu obtenho exatamente qual é o valor de y que a minha onda vai ter no valor de x que eu escolhi e no instante de tempo que eu escolhi. Certo? Então isso é uma função de onda, é a função da onda, né? A função que representa a onda. Aqui tem algumas observações que vocês podem ler com calma aí, tá? Esse K, ele pode ser escrito como 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Só vocês seguirem aí esse passo a passo que está escrito aqui nessa observação, que vocês vão entender que o K ele tem que ser 2π sobre lambda. Eu falei no início, há alguns minutos atrás, que o K devia ter dimensão de inverso de comprimento, né? Então tá bem definido mesmo, tá vendo? Isso aqui tem dimensão inversa de comprimento. 2π é um ângulo não tem dimensão. Lambda é um comprimento, né? Comprimento é medido em metros, então isso aqui tem dimensão de inverso de comprimento, inverso de metro. Tá? Esse K ele é conhecido como número de onda angular. Da mesma forma que o ômega é a frequência angular, que está associada a V, você tem aí uma grandeza angular também, o número de onda angular, associada a variável x, da minha função. Beleza? Alguma dúvida? Se vocês quiserem perguntar aí, pode perguntar, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da superposição. O princípio da superposição basicamente diz o seguinte: se você produz, né, várias ondas no mesmo meio, na mesma corda, você tem várias fontes produzindo ondas ali, a onda resultante dessa superposição, a função de onda dela é simplesmente a soma das funções de onda que você está superpondo. Tá? Então eu tenho uma onda representada F1, que eu faço a partir de uma determinada fonte. Se eu tenho uma outra onda F2, feita a partir de uma outra fonte. Se eu tenho uma outra onda F3, feita com uma outra fonte, sempre em cima da mesma corda, do mesmo meio, a onda resultante, a função dela vai ser eu pegar a função de uma, mais a função da outra, mais a função da outra e somando. Isso é o princípio da superposição. Tá? E é através do princípio da superposição que a gente entende o fenômeno de... A gente vai ver agora, a partir de agora. Vai começar a falar sobre interferência. Tá? Então, digamos que eu tenho duas ondas com a mesma velocidade e se propagando na mesma direção. E elas têm a mesma frequência. Como é que eu sei que essas ondas se propagam na mesma direção? Ó, o sinal aqui é menos nos dois casos, tá vendo? Então, as duas estão indo no sentido positivo do eixo x. Tá? Se fosse uma no sentido positivo e outra no sentido negativo, esse sinal, por exemplo, deveria ser mais, não menos, né? Então, se os dois têm o mesmo sinal de renda, é porque os dois estão se movendo no mesmo sentido, tá? Por que eu sei que a velocidade é a mesma? Ó, o K é o mesmo, o ômega é o mesmo, então, consequentemente, a velocidade tem que ser a mesma. Tá? Se olharem para esse quadro aqui, ele mostra que a velocidade está relacionada ao K e ao ômega, né? Então, se eu passo V para lá explicando e o K para cá dividindo, a velocidade é o ômega sobre o K. Então, se o K é o mesmo e o ômega é o mesmo, então a velocidade também é a mesma. E a frequência é a mesma porque o ômega é o mesmo. Tá? Se eu fizer uma superposição dessas duas ondas, eu vou ter uma onda que tem essa cara, tá? O que ela tem de diferente em relação àquelas outras duas? A amplitude vai ser diferente, tá? Olha aqui, essa onda F1 tem uma amplitude A1. Essa onda F2 tem uma amplitude A2. Se eu superpuser essas duas ondas, eu vou obter uma nova amplitude A. Tá? E mais o que é diferente? A constante de fase delta aqui. Ó. Aqui eu tenho delta 1 e aqui eu tenho um delta 2. Tá? A superposição dessas duas ondas vai ter uma constante de fase, simplesmente. Esse delta é a média aritmética dos deltas iniciais. Se é delta 1 igual a 30, vamos supor, 30 graus, aqui é delta 2 igual a 60 graus, qual que vai ser o valor do delta que vai resultar aqui? 30 mais 60 dividido por 2. 30 mais 60 é 90, dividido por 2, 45. Então essa superposição vai resultar aí numa função de onda que tem uma constante de fase 45 graus. A frequência, ou seja, o número de onda angular, não vai mudar, tá vendo? Lá você tinha K e ômega em uma, K e ômega no outro, e aqui começando K e ômega, tá? E a amplitude, essa vai sofrer mudança aí mais drástica. Então a amplitude vai ser dada por essa expressão que vocês estão aqui. Isso aqui é a lei dos cossenos. Algum dia vocês devem ter visto, de repente lá em alguma matéria matemática aí, vocês devem ter estudado a lei dos cossenos.
Tá? Então aqui tem a amplitude A1 ao quadrado, a amplitude A2 ao quadrado, somado, mais 2 vezes A1 vezes A2, vezes o cosseno desse ângulo delta 1, 2 aqui, que é dado pelo módulo de diferença. Tá? Vamos supor que na onda F1 eu tenho um delta que vale 90 graus. Esse delta 1 vale 90 agora, tá? Nesse novo exemplo. Esse delta 2 aqui vale 60. Tá? Qual é o valor que você vai usar no delta 2 para calcular a amplitude da onda resultante? Você vai usar a diferença 90 menos 60, vai usar 30 graus aqui. O valor de A1 é conhecido, é a amplitude da onda, ondas que foram superpostas, né? O A2 também é conhecido, é o da outra onda. Tá? E aí esse delta é a diferença das constantes de fase, você determina facilmente, é só fazer a diferença. Faz essa conta que você tem a amplitude da onda resultante. Então, se você for ver aquela questão 9 lá, é justamente a aplicação disso aí que eu estou falando. Ó. Você tem tudo da onda F1, você tem toda a informação da onda F1, né, da Y1 lá no caso, né? Você tem todas as informações da onda Y2. Ó, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. Então, você vai simplesmente, para determinar a onda resultante, aplicar essa regra que está aqui no quadro 36, né, no slide 36. Tá? A onda resultante vai ser uma amplitude A, dada por essa expressão. E a constante de fase aqui é dado pela média aritmética das fases, né, das constantes de fase da onda que foram somadas, tá bom? Vinícius, tem algum exemplo com número? Tem um exemplo de algum número mesmo? Algum exemplo? Valores? Fala de novo. É que você fazer um exemplo com número, com valores? Tá bom. Vamos fazer vocês aí. Pega o papel aqui aí pra vocês anotarem, tá? É porque eu uso um pouquinho o trabalho de vocês, a lista é grande, né? É a 2, né? Certo? Posso começar? Sim. Ó. Por mim, pode. Qual é o valor da constante K nessa onda aqui, ó, Y1? O K não vale 2? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. E qual é o valor do ômega nessa onda aqui? Também, não é 3, menos 3 no caso? O sinal de menos já é bom, então é o ômega vale 3, tá? Se você for comparar essa onda com essa, as duas têm o mesmo K e as duas têm o mesmo ômega. Tá certo? Então elas já estão se propagando no mesmo sentido, tá? Sendo igual, então como vai ser a onda resultante? A onda resultante ela vai ter uma amplitude que é, para determinar, eu tenho que usar esses cossenos que estão aí, tá? Qual é o valor da amplitude dessa onda Y1 aqui? 1? É 1, né? Não tem número nenhum de cosseno, é porque tem 1, tá? Aí significa que a amplitude é 1. Qual que é o 2 dessa onda? Aliás, qual que é a amplitude dessa onda Y2 aqui? Também é 1, tá? Então você faz aí cossenos. Então, A ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno da diferença, né? Qual que é a diferença de fase aí entre um caso e outro? O valor na... Oi, fala pra Então, caso embaixo tem 0, aí tem por menos 2 pi sobre 3 menos 0. Isso, mas o sinal de menos não importa, porque é em módulo. Né? Olha, se você conseguir, né, tiver acesso a ele agora, o slide mostra pra você que é em módulo. Então, a constante de fase é 2π sobre 3. E a outra constante de fase é 0, então a diferença é 2π sobre 3. Então você vai colocar o cosseno 2π sobre 3 aí na tua conta. Cosseno de 2π sobre 3. Tá? 2π sobre 3, a π sobre 3 é 60 graus. Vezes 2, 120. O cosseno de 120 é o cosseno de 60, com sinal de menos na frente. Tá? Então, isso aqui vai dar A ao quadrado igual a 2, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Menos com menos dá mais 2 vezes o cosseno de 60. Qual que é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é menos o cosseno de 30, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Eu sempre confundo. Não, é meio. É menos 0,5. Isso, meio. O sinal de menos aí que você falou vai ficar menos com menos, né? Então, no final das contas, você tem... Eu digo cosseno de 20. Isso. Aí deu quanto? Deu menos meio, certo? Sim? Certo. Mas não tá multiplicando menos 2 aí na fórmula? Lá na frente, menos 2 vezes A1 vezes A2. E vai ser menos com menos vai dar mais. No final das contas, o que você vai ter é o seguinte. Vai dar A ao quadrado igual a 2 mais 1. Então, A ao quadrado é igual a 3. Significa que a amplitude é raiz de 3, tá? Essa aqui é a amplitude da onda resultante. Vai dar raiz de 3. Podem fazer a conta com calma aí, vocês vão ver que vai dar raiz de 3. Sim ou não? Raiz de 3 da onde, Vinícius? É 1 quadrado mais 1 quadrado mais 2. Raiz da onde? Então vamos fazer essa parte. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não é isso que tem escrito? Aham. Menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno. 2. Que dá? Que é menos 0,5. Menos Menos 0,5. 0,5. Então você vai somar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não dá 2? 2. Então, 2, certo? Aí você vai contar aí a multiplicação. Essa conta de multiplicação, você tem menos. Você também tem um outro menos lá cosseno, não é? É mais. Ah, Mais exatamente. do que 2 vezes 2. Exatamente. Então 2 mais 1. 3 é a raiz. 3. Então 3. É cada 3. Isso. A ao quadrado é igual a raiz de 3. Aliás, A ao quadrado é igual a 3. Então A é a raiz de 3. Tá? Ah, então é A quadrado. Isso. Entendi. E daí, qual vai ser o valor do K, da onda resultante? Ó, o K da onda 1 é 2, o K da onda 2 é 2, então o K da onda resultante vai ser 2. O que multiplica X da onda resultante é 2 também, tá? O ômega é a mesma coisa. O ômega que multiplica em onda 1 é menos 3, né? No caso 3, né? O que multiplica na onda 2 também é 3. Então na onda resultante vai ser 3 também. E daí você já tem a onda completa, tá?
é a resposta dessa primeira opção aí, deveria ter escrito letra A, agora eu tô vendo que tá escrito letra D. É porque eu fui pegando aquela lista antiga e fui eliminando as questões, né, os exercícios. Acabei não trocando aí o D lá. Essa opção tá aí, D é letra A, a primeira pergunta do exercício 9. Né? Entendeu como se faz a resolução? Eu só carreguei uma já parado no slide, que eu vou voltar a apresentar, tá? Ó, tá vendo aqui, Gilmar, ó. O A é o quadrado, tá? Ó, o quadrado. Eu botei errado aqui, esqueci. O nosso exemplo, olha para essa expressão aqui, ó. Essa expressão é a expressão da onda resultante, a função da onda resultante. Então, quando eu somo a minha função y1 com a função y2, vai dar essa função aqui, a função simplesmente de y. Esse A, como a gente viu, dá a raiz de 3, tá? Esse K continua sendo o mesmo aqui, o K daqui, que é 2. Esse ômega continua sendo o mesmo ômega daqui, o mesmo ômega daqui, que é 3, tá certo? E aí acabou, é só isso que você faz aí para responder a letra D, que no caso é a letra A, né, da questão. Aí tem que ver o que está pedindo na letra B. Aí vocês vão fazer, calma aí, tá? Vou continuar na exercício para vocês poderem fazer um também. Represente, no mesmo sistema de eixos cartesianos, os perfis das ondas y1, y2, y, no instante t igual a 0. Desde x igual a 0 até x igual a 2π. Tá, então, para fazer um gráfico, né? O gráfico da função seno y1, da função seno y2 e da função seno y, tá bom? Mas o gráfico pro valor de x variando de 0 até 2π. Uma relação a isso? Não pode ser, né? Precisa ser aqui, no caso, né? Fala aí. Pode ser na mão mesmo, você que passa de papel. Não, do jeito que seja, do jeito que fica melhor pra vocês aí. Pode ser na folha branca, só vamos ficar organizadinho pra dar pra corrigir tranquilo, né? Certo? Entenderam isso aí ou não? Vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Eu tô passando tudo muito rápido pra poder caminhar com o conteúdo dessa da outra passagem. Os outros são menores, que eu tinha falado pra vocês. Certo? Voltando aqui para a apresentação. Então você faz a superposição de ondas aí que caminham no mesmo sentido, com a mesma velocidade, a mesma frequência. Você tem aí uma interferência. Mas você pode ter uma interferência construtiva, dependendo do valor desse delta aqui, delta 2, vou apresentar. Tá? Dependendo do valor desse delta 1, 2 aqui, essa expressão aqui, que é a lei de cossenos, se reduz à soma ou à subtração dessa amplitude. Se esse cosseno der 1, se reduz à soma. Aí você tem uma interferência construtiva. Quando esse cosseno aqui dá 1, a amplitude da onda resultante é simplesmente a amplitude da onda mais a amplitude da outra onda. Agora, quando esse cosseno dá menos 1, aí você tem diferença, né? Aí você vai pegar o módulo da diferença, porque a amplitude não pode ser negativa. No sentido, você tem uma amplitude negativa. A amplitude é uma distância, é um tamanho. Então não pode ser negativo. Tá? Então, se o cosseno dá 1, a onda resultante vai ter uma amplitude máxima possível, que é quando a gente tem a interferência chamada construtiva. Tá? Agora, quando o cosseno dá menos 1, você tem a interferência que dá a amplitude mínima possível, que é a interferência de destrutiva. Tá? Essa nossa interferência aí do nosso exemplo, ela não é nem contínua, nem destrutiva. É uma interferência intermediária, né? Porque o cosseno do delta aqui não é nem 1, nem menos 1. O delta que a gente encontrou é tal que o cosseno é meio, né? Meio. Tá? Então essa é uma interferência aí que é intermediária. Por isso a amplitude não foi a soma, ou seja, se fosse a soma, seria 2, né? Porque no nosso exemplo, cada onda que fosse superposta tinha amplitude 1. Tá? E nem 0, se o caso fosse uma interferência destrutiva. Seria 0, porque como a 1 é 1 e a 2 também é 1, a diferença dá 0. Né? Daria 0, né? Então, a nossa interferência ela não é nem construtiva nem destrutiva. A amplitude deu raiz de 3. Raiz de 3 é menor que 2. Tá? Alguma? Vai ter que Vai. Deixa eu pegar ela aqui. Tá, ele tá aí, tá? Vocês entenderam? Você não sabe mais embaixo, tá? A gente vê atividade na próxima aula, não tem tempo da aula de agora, não. Eu já falei pra caramba, sei lá, de saco de vendo. Se for preciso, a 2, né? A gente passa para a próxima semana também, e eu não falei sobre a parte de interferência que produzem ondas estacionárias, tá? Quem quiser tirar dúvida aí também da lista, pode me perguntar, eu vou ficar tirando dúvida da lista aqui, até 8h30, pelo menos, no máximo, tá? Vou disponibilizar o vídeo da aula na plataforma, só que na aula passada não baixou por completo, não, tá? Só baixou 20 minutos da aula. Não sei como aconteceu, não, do PT do computador. O da aula de hoje dá certo porque eu vou conseguir resolver o problema, não sei qual que é o problema, no outro, dessa vez não vai acontecer, não. Quem já é lista aí, não tiver dúvida, tá liberado, tá? Na aula que vem eu vou continuar da onde eu parei, eu vou falar sobre ondas estacionárias também. Na lista 2 da semana que eu ondas estacionárias, vou passar a entrega dela para outra semana, para vocês terem tempo de fazer depois de alguma explicação aí. Beleza. Na semana que vem a gente vê a parte das ondas estacionárias. Vou mudar lá na plataforma a data de entrega dali. Boa noite pra vocês.